Fala. Bom, primeira coisa a ser dita nosso tempo é curto, né, de trabalhar, a gente já está quase fechando aí. Vocês têm uma nota aí de atividade remota, né, de atividade de progressão parcial. Vocês fizeram uma atividade avaliativa, certo? E após essa aula de hoje, eu vou colocar uma outra atividade avaliativa para ser entregue, certo? Com um prazo aí de vocês me entregarem, valendo como segunda nota aí da progressão parcial, tá? Esse é o primeiro ponto. Nosso trabalho foi bem comprometido por vários motivos, inclusive eu ter saído de férias, que tinha programado para ir para um evento, era um congresso matemático, mas devido à pandemia aí, o retorno da pandemia forte aí, cancelaram tudo, certo? O evento acabou acontecendo de forma online, mas como eu já tinha programado as férias, não tive como reprogramar. Dado isso, quero deixar todo mundo tranquilo, não tenho intenção aqui de prejudicar ninguém, tá? Mas peço que vocês façam as atividades, inclusive quem não fez a avaliação 1 fazer, tá? Tá lá ainda, é possível se fazer ainda, tá certo? Então, vou apresentar aqui e vou falar um pouquinho sobre regra 3 simples e composta. Vou abrir aqui um link aqui, tá? A gente falar um pouquinho aqui. Então, eu quero fechar a parte de regra de 3. Tá? Regra de 3. Para falar de regra de 3, eu tenho que definir uma coisa antes. Primeiro, definir o que são grandezas. E a definição de grandeza é bem simples. Grandeza, na linguagem matemática, é tudo aquilo que a gente pode mensurar, que a gente pode medir, que a gente pode aferir. Isso é uma grandeza. Por exemplo, velocidade é uma grandeza. Altura é uma grandeza. Quantidades são grandezas. E assim por diante, tá? Agora, quando eu tenho duas grandezas, trabalhando duas grandezas ao mesmo tempo, essas grandezas elas podem ser grandezas diretamente proporcionais ou grandezas inversamente proporcionais. E o que é que vai dizer se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? Dadas duas grandezas quaisquer, elas são diretamente proporcionais quando as duas grandezas aumentam ou diminuem juntas na mesma proporção. Então, aí eu tenho grandezas diretamente proporcionais. O que são grandezas inversamente proporcionais? Dadas duas grandezas, elas são ditas inversamente proporcionais quando uma aumenta e a outra diminui na mesma proporção. Então, diretamente, ambas aumentam ou diminuem juntas. Inversamente, uma aumenta e a outra diminui. Ok? Então, dado isso, vamos definir um pouco mais sobre regra de 3. E aqui, tem alguém querendo chegar? Não. Vamos lá, regra de 3. A regra de 3, ela pode ser simples, ou composta. Certo? Ela pode ser regra de 3, ela pode ser simples ou composta. O que é uma regra de 3 simples? É a regra de 3 onde eu vou usar duas grandezas. Quando eu trabalho com duas grandezas, eu vou usar regra de 3 simples. E quando é que eu vou usar a regra de 3 composta?
quando eu trabalhar com 3 ou mais grandezas. Tá? Quando eu tiver que trabalhar com 3 ou mais grandezas, aí eu vou trabalhar com regra de 3 composta. Mas, de fato, o que é regra de 3? Eu até agora só classifiquei a regra de 3. O que vem a ser a regra de 3, de fato? A regra de 3, ela é uma técnica matemática, certo? Uma técnica matemática, onde, utilizando 3 valores, eu consigo descobrir o quarto valor. Vou dar um exemplo aqui. Um funcionário de uma empresa, ele trabalha uma quantidade de horas por dia, e por essa quantidade de horas por dia ele recebe um certo salário. Então, ó, 2 grandezas. Horas por dia eu consigo medir, salário também eu consigo medir, quantidades. Se ele trabalha 8 horas por dia e ganha R$24. Certo? Se ele trabalhar 10 horas por dia, qual vai ser o salário desse funcionário? Observem que eu tenho 3 valores, aqui, ó, e quero descobrir um quarto valor. Então, isso aqui a gente chama de regra de 3. E agora, para resolver isso aqui, eu tenho que usar o conceito de grandezas diretamente proporcionais ou grandezas inversamente proporcionais. Vamos lá. Se eu aumento o tempo, o salário vai aumentar ou diminuir? Respondam aí para mim. Aumentar. Então, observem que as duas aumentam. Isso quer dizer que eu tenho grandezas diretamente proporcionais, certo? Tendo grandezas diretamente proporcionais, aqui, ó. Então, aí eu vou ajustar as frações, ó. 8 está para 10, da mesma forma que 24 está para x. Se elas fossem inversamente proporcionais, eu teria que inverter uma dessas frações. Agora que eu multiplico, ó, 8 vezes x, 8x, 10 vezes 24, 240, x é 240 dividido por 8, x igual a 30, não é isso? Então, o funcionário aqui ele vai ganhar R$30, trabalhando essas 10 horas. E aí eu trabalhei uma regra de 3 simples, tá? Ok? Então, regra de 3 simples, eu vou usar quando eu estiver trabalhando com 2 grandezas. Se eu tiver que trabalhar com mais de 2 grandezas, aí eu vou ter que usar a regra de 3 composta. Beleza? E nós já vimos aí a ideia de regra de 3. Então, vou pegar alguns exercícios aqui para a gente resolver. Tá? Vou pegar aqui alguns exercícios para que nós possamos resolver aí. Vou pegar aqui esse slide aqui. Os primeiros exercícios, ele fala o seguinte, ó. Em 1 hora, 4 máquinas produzem 1.200 parafusos. Nesse mesmo tempo, 3 máquinas produzirão quantos parafusos? Então, tem 1 hora, ó, grandeza hora, quantidade de máquinas, quantidade de parafusos. Aparentemente, parece 3 grandezas, porém não é. Depois aqui ele fala nesse mesmo tempo. Então, nessa mesma 1 hora, essa grandeza hora ela não vai se alterar. Então, vou trabalhar com o número de máquinas, número de parafusos. 4 máquinas produzem 1.200 parafusos em 1 hora. 3 máquinas produzirão quantos parafusos nessa mesma hora? Então, vamos ter que ir lá. Então, eu tenho número de máquinas, parafusos produzidos. 4 máquinas produzem 1.200 parafusos. 3 máquinas produzirão quantos parafusos? Antes de aplicar a técnica da regra 3, fazer a pergunta se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcional. Se eu diminuo o número de máquinas
Veja, trabalhando na mesma quantidade de horas, eu vou aumentar ou diminuir o número de parafusos produzidos? Diminuir o número. Diminuir. Então, observem que quando uma diminui, a outra também diminui. Eu tenho grandezas diretamente proporcionais, certo? Então, daqui eu vou ter 4 está para 3, da mesma forma que 1.200 está para x. E eu tenho 4 vezes x, 4x, 3 vezes 1.200, 3.600. 3.600. X vai ser 3.600 dividido por 4. Então, x igual a... X igual a 900 parafusos, certo? Ok? Então, vamos ver aqui um outro exemplo. E o exemplo 4 aqui. Esse exemplo eu coloquei como 4 aqui. Vamos lá. Um comerciante contratou um novo funcionário para cuidar das vendas. Combinou pagar uma nova funcionária para cuidar das vendas, né? Combinou pagar a essa R$120 por semana, desde que as vendas se mantivessem em torno de R$600 semanais. E como estímulo também propôs que na semana que qual ele vendesse R$1.200, ele receberia R$200 em vez de 120. Ao término da primeira semana, esse novo funcionário conseguiu aumentar as vendas para 990 e foi pedir ao patrão um aumento proporcional ao que conseguiu aumentar nas vendas. O patrão concordou e, após fazer algumas contas, pagou ao funcionário a quantia de quanto? Bom, observem que nós temos duas grandezas: o salário recebido e a quantidade de vendas. Tá aferindo na mesma coisa, tudo é reais, mas são grandezas diferentes. Salário recebido, quantidade de vendas. E a história aqui é o seguinte, ó. Vou apagar aqui. Salário, quantidade de vendas. Se ele vender 600, ele recebe 120. Se ele mantiver a venda de 600. Porém, ele vendeu 990. Quanto é que ele vai receber? Veja que o recebimento é proporcional. Ele falou em proporcionalidade, né? Vamos lembrar aqui, ó. Falou em proporcionalidade. Aqui, ó. Ao término da primeira semana, esse novo funcionário conseguiu aumentar as vendas para 990 e foi pedir ao patrão um aumento proporcional que já tinha sido proposto. Então, a proporcionalidade. A pergunta é, se eu aumentar as vendas, o salário vai aumentar ou diminuir proporcionalmente? Aumentar. Então, novamente, grandezas diretamente proporcionais. 120 está para X, da mesma forma que 600 está para 990. Detalhe, olha o que eu vou colocar. Se a grandeza fosse inversamente proporcional, eu teria que inverter uma dessas duas frações, tá? Seriam inversas. Então, aqui eu vou ter x vezes 600, 600x, que é igual a 120 vezes 990. Observem que eu não me preocupei em fazer a multiplicação. Até porque, se eu trabalhar um pouquinho de matemática aqui, ó, matemática básica, eu não vou precisar fazer tantas divisões, nem multiplicações. Esse 600 está multiplicando, vem para cá dividindo, ó, divido por 10, por 10, divido por 10, por 10. Sobrou aqui 12, que eu posso dividir por 6, que dá 2, né? 2 vezes 99, então x igual 198. Então, o salário do cara nessa semana vai ser de R$198, ou nesse mês, não sei como é que foi colocado, tá? Então, aí eu tenho regras de 3 simples, e agora vamos ver a questão da regra de 3 composta. Bom,
A regra de 3 composta, como eu falei, ela trabalha com mais de com 3 ou mais grandezas, certo? E aí nós vamos ter que fazer comparações. Vou abrir aqui. Vamos ter que fazer comparações para não se perder na questão das grandezas, que são diretamente ou inversamente proporcionais. Vamos pegar um exemplo aqui. Então, aqui eu tenho, se 20 homens trabalhando durante 15 dias constroem 500 metros de um muro, quantos homens serão necessários para construir mais 1.000 metros desse mesmo muro em 30 dias? Observem a quantidade de grandezas. Ó. Número de homens é uma grandeza, número de dias, outra grandeza, quantidade de metros construídos do muro, uma terceira grandeza. Então, tem 3 grandezas aí. Não dá para trabalhar com regra de 3 simples. Então, vou ter que trabalhar com regra de 3 composta. E quando for usar a regra de 3 composta, tem que colocar as grandezas tudo em linha, separadamente, assim. Vamos lá. Número de homens, certo? Quantidade de dias trabalhados. Um pouquinho aqui. Número de homens, quantidade de dias trabalhados e a quantidade de muro produzido. Então, vamos lá, vamos voltar à pergunta. Vamos lá, voltar à questão. Vinte homens trabalhando durante 15 dias constroem 500 metros de muro. Então, 20 homens trabalhando durante 15 dias constroem 500 metros de muro. A pergunta é, quantos homens, trabalhando durante 30 dias, né? Isso, durante 30 dias, são capazes, são necessários para construir 1.000 metros. Agora que vem o que da questão de regra de 3 compostos, você vai fazer as comparações aqui, ó. Eu tenho que comparar essa grandeza a homens, que é o que eu quero saber, com dias, esquecendo essa terceira grandeza. Depois eu tenho que comparar ela com a quantidade de muro, esquecendo a segunda grandeza. Esquecendo, não levando em consideração. Então, eu vou comparar, ó, essa aqui com essa. Se eu aumento o número de dias para construir uma quantidade de muro, eu tenho que aumentar ou diminuir o número de homens? Essa aqui não está alterando, tá? Ó, eu aumento o número de dias e eu construía uma quantidade de metros com 15 dias, em 15 dias, usando 20 homens. Agora eu quero construir essa mesma quantidade de muro, só que agora com 30 dias. Eu vou precisar de mais ou de menos homens, levando em consideração que são proporcionais. Eu aumento o número de dias e mantenho a mesma quantidade de trabalho. Eu vou precisar de mais homens ou menos homens? Mais homens. Pensa um pouquinho mais. Ó. Eu aumentei a quantidade de dias. Aumentou. Só que a quantidade... Eu vou fazer o mesmo trabalho. Eu não estou aumentando a quantidade de trabalho. Eles vão ter que produzir a mesma coisa. Então, nesse caso aqui, eu vou ter que diminuir o número de homens. Tende a diminuir para fazer a mesma quantidade de trabalho. Então, essas grandezas aqui, ó, homens e dias, são inversamente proporcionais. Agora... só aumentou os dias. Não, a quantidade de trabalho é a mesma. Quando eu falo que você tem que descartar a outra, você não vai levar em consideração. Agora, observe a pergunta que eu vou fazer. Eu aumento a quantidade de muro a ser feito. Esquece o número de dias, esquece, não leva em consideração o número de dias. Vamos supor que eu tenho 20 homens para fazer 500 metros de muro em um dia.
Aí eu quero aumentar para 1.000 metros. O que é que eu tenho que fazer com o número de homens? Tem que aumentar ou diminuir? Aumentar. Aumentar, porque o tempo é o mesmo. Então, essa aqui é diretamente proporcional a essa. Observem também que essas setas são apenas para garantir se é diretamente ou inversamente. Então, homens com dias é inversamente e homem com muro é diretamente. Quando for construir aqui a equação agora, tem que tomar cuidado com isso. Primeira coisa, para construir a equação de regra 3 composta, pega a fração que tem a variável é o x. 20 está para x. Da mesma forma que, igual, né? Se essa é inversa, então eu tenho que inverter essa aqui, ó. O número de homens é inverso ao número de dias. Então, ao invés de ser 15 sobre 30, vai ser 30 sobre 15. Vezes, número de homens é diretamente. Então, essa aqui eu mantenho do jeito que está. 500 sobre 1.000. Veja que a seta aqui ao contrário foi a que inverteu. Certo? A seta ao contrário foi a que inverteu. E aí eu resolvo aqui agora. Ó. 20 está para x, né? Da mesma forma que aqui eu posso simplificar, ó. 30 por 15 dá 2, né? Não dá? 1.000 dividido por 500 dá 2 também. Então, 2 sobre 2. 2x igual a 40, né? Ou 2x igual a 20 vezes 2 aqui. Como aqui é vezes também, ó. X igual a 20. Ou seja, eu nem vou precisar aumentar a quantidade de homem nem diminuir. Observe, quantidade de dias dobrou, quantidade de muro também dobrou, então, mesma quantidade de homens. Vou precisar de 20 homens aí para fazer esse trabalho. Vou pegar um outro exemplo. Vamos lá. Se 10 carros consomem em 6 dias a quantidade de 1.000 litros de gasolina, quantos carros usaremos para consumir somente 500 litros de gasolina no espaço de 2 dias? Então, novamente, eu vou observar que eu tenho mais de duas grandezas. Ó. Número de carros, número de dias, quantidade de litros de gasolina. 3 grandezas. E aí eu tenho que montar isso aí de novo. Número de carros, número de dias, quantidade de gasolina. Então, vamos lá. Número de carros, número de dias, quantidade de gasolina. E aí ele diz, se 10 carros consomem em 6 dias 1.000 litros de gasolina, 10 carros consomem em 6 dias 1.000 litros de gasolina. A pergunta que ele faz é, quantos carros usaremos para consumir 500 litros de gasolina no espaço de 2 dias? Quantos carros usaremos para consumir 500 litros de gasolina no espaço de 2 dias? Novamente, eu vou ter que fazer as perguntinhas. E quando eu fizer a perguntinha, eu desconsidero, tá? Beleza? Desconsidera uma delas. Então, desconsiderando a quantidade de gasolina, vou comparar número de dias com número de carros. Se eu diminuo de 6 para 2 dias a quantidade de dias que os meus carros vão rodar, eu posso aumentar ou eu tenho que diminuir o número de carros para consumir a mesma quantidade de gasolina? Quando eu falo desconsiderar essa, um exemplo, eu tenho 100 litros de gasolina que vai dar para rodar 10 carros em 6 dias. Aí eu tenho esses mesmos 100 litros. Eu diminuo o número de dias. O que vai acontecer com esse número de carros? Vai aumentar ou vai diminuir? Para consumir esses 100 litros. Vai aumentar. Então, essas grandezas aqui, elas são inversamente proporcionais. Quando uma diminui, a outra aumenta, certo? Agora eu vou comparar número de carro com quantidade de gasolina. Então, desconsidera o número de dias. Desconsidera. Se diminui o número, a quantidade de gasolina, para andar
durante um dia. Eu tenho um dia para andar e eu tenho uma quantidade de gasolina. Se essa quantidade diminui, o que é que tem que acontecer com o número de carros? Aumentar ou diminuir? Diminuir. Diminuir. Então, essa grandeza é diretamente com essa. Observem que as setas estão colocadas, não é porque está aumentando ou diminuindo o número, não, tá? É relativa grandeza diretamente ou inversamente. Então, essa é inversa em relação ao número de carros e essa é direta. Logo, 10 está para x, da mesma forma que inversa, 2 está para 6, e 500, aliás, 1000 está para 500, aquela é direta. 1000 está para 500, certo? E aqui eu posso dividir aqui por 100 por 100, 10 dividido por 5 dá 2, não é isso? Então, vou ter 10 está para x, da mesma forma que 4 está para 6. E aí, resolve aqui, ó. 4x igual 60, né? X é 60 dividido por 4, x igual a 15. Então, aí nós temos grandezas inversamente proporcionais, tá bom? E eu quero falar também hoje, terminar de falar aqui, sobre porcentagem. Vocês podem achar que não, mas no curso, principalmente no curso de vocês, eu tive uma conversa com os professores da área técnica, essas coisas são muito utilizadas na área técnica, né? Então, vou falar um pouquinho aqui sobre porcentagem, certo? Vocês têm lá na sala de vocês um slide, tá? Mas eu quero só fazer o que é uma porcentagem. Uma porcentagem, pessoal, nada mais é do que um pedaço do todo, do tudo. Eu tenho um tudo, tenho, por exemplo, aqui, uma parte inteira aqui. Essa parte inteira, ela me é 100%, tá? E eu quero saber esse pedacinho aqui, ó. Quanto por cento esse pedacinho representa do todo? Quanto por cento aqui esse pedacinho representa de todo esse espaço aí? Certo? Um exemplo prático que eu posso dar. Uma turma tem 40 alunos, sendo que desses 40, 13 são do sexo masculino. Então, qual é o percentual, quanto por cento tem de pessoas do sexo masculino nessa turma? Isso é um cálculo de porcentagem. E como é que a gente faz para calcular essa porcentagem? O cálculo da porcentagem ela é simples. Vou pegar esse exemplo que eu coloquei aí. Lá no slide está bem explicadinho. A pergunta é, quanto qual é a... Vou melhorar essa pergunta. 13 é quanto por cento de 40? 13 representa quanto por cento do 40? Lembrando que 40 é a turma toda, né? Então, para mim fazer esse cálculo aqui, não é difícil, não. Certo? Basta pegar o valor que eu quero descobrir o percentual, dividir por 40 e multiplicar por 100. 13 dividido por 40 vezes 100. E aí eu vou ter a porcentagem. Se eu pegar aqui, ó, vou pegar a calculadorazinha aqui. Se eu pegar aqui, ó, 13 dividido por 40, isso vai me dar 0,325. Então, 0,325 que eu vou multiplicar por 100. Quando eu multiplicar por 100, eu tenho 32,5%. Então,
13 equivale a 32,5% de 40. O 40 é o todo, é o 100%. O 13 é uma parte desse 100%. Então, calcular uma porcentagem nada mais é do que isso. Então, só para a gente firmar, a gente escrever isso aqui e firmar essa parte de porcentagem, como é que a gente calcula isso aqui. Se P é uma parte de V, então P% de V é dado da seguinte maneira: P dividido por V vezes 100. O valor que eu quero saber, o percentual, dividido pelo todo, multiplicado por 100, e aí eu vou ter a porcentagem. Agora, é claro, se esse P é maior que o V, vai passar de 100%. Certo? Vai passar de 100%. Se P ultrapassa V, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Vou pegar aqui. $545 é quanto por cento de 430? 545 representa quanto por cento de 430? Observem que esse valor é maior que esse. Então, quando eu pegar 545, dividir por 430 e multiplicar por 100, o que é que eu vou ter? Ó? 545 dividido por 430 é igual a 1,267, deixa eu ver o outro valor aqui, o terceiro dígito, 674, certo? Quando eu multiplicar isso aqui por 100, eu vou ter 126,74%. Então, 545 representa 126,74% de 430. Vamos pegar aqui algumas... Aqui. Pronto, aqui tem uma pergunta. Quanto é 35% de 80 mil? Que é uma outra coisa que eu vou falar aqui. Agora, se você tem um valor total e quer calcular uma porcentagem desse valor, aí você já tem que fazer a seguinte... Aí eu já vou ensinar como é que eu faço a seguinte conta. Como é que eu faço isso aqui? Vou pegar aqui. Quanto é... Vou colocar aqui 32% de 520. Então, quando eu vou fazer isso aqui, ó, 32% nada mais é do que 32%. 32% vezes 520. Faça a divisão, 520 dividido por 100 aqui, ó, 32 vezes 5,2 ou 5,20. Quando eu fizer essa conta aqui, esse cálculo aí, né? Vou ter aí, ó, 32 vezes 5,2, que é igual a 166,40. Pode colocar 5,20 aqui. Então, 32% de 520 é 166,40. Também bem fácil de fazer. Então, aqui no exemplo, dá o seguinte, ó.
que ele quer saber. Quanto é 35% de 800? Quanto é isso aqui? Quanto é 35% de 80 mil, na verdade? Vamos lá? Trinta e 35% de 80 mil. 35 sobre 100, que é o 35%, vezes 80 mil. Dividir por 100 aqui, vou cancelar 2 zeros, né? Sobrou 35 vezes 800. 35 vezes 800. 28 mil. Então, 35% de 80 mil é 28 mil. Simples demais de calcular. Tem uma outra aqui. Ele fala aqui, ó. Uma mercadoria foi comprada por R$500, né? E vendida por 800. Compara por 500, vendido por 800. Pede-se, qual foi o lucro obtido na transação? Qual foi a porcentagem de lucro sobre o preço de custo? Preço de custo, preço de venda, né? É isso? A porcentagem de lucro sobre o preço de venda. Tá? Vamos lá, então. Primeiro, qual foi o lucro obtido na transação? Ele comprou por 500, vendeu por 800. Então, o lucro foi R$300. Vamos logo marcar isso aqui. Letra A, ele já dá, a resposta está colocada aí, né? Então, ele vai usar o A para responder o resto, né? Então, na letra A, ele tem um lucro de R$300. Bom, todo mundo sabe que lucro é igual valor de venda menos o valor de custo. Lucro é aquilo que eu ganho. Então, eu vendi por tanto, mas eu comprei por tanto, então o lucro é a diferença entre o preço de venda e preço de custo. Na letra B, ele quer saber o quê? Qual a porcentagem de lucro sobre o preço de custo? Então, pergunta é, 300, a pergunta B é, 300 é quanto por cento de 500? A gente já fez isso anteriormente. Como é que a gente faz isso? 300 está para 500 vezes 100, né? Isso igual, ó, se eu dividir aqui, 3 vezes 100 dividido por 5, né? 3 vezes 100 dividido por 5. Bom, 100 dividido por 5 é 20. 3 vezes 20, 60. Então, o lucro foi de 60% sobre o preço de custo, tá? Sobre o preço de custo. Sobre o preço que ele comprou, ele lucrou 60%. Agora, na letra C, ele quer saber qual a porcentagem de lucro sobre o preço de venda. Então, 300 sobre 800, que é o preço de venda, vezes 100. Novamente aqui, eu vou dividir aqui, vai sobrar 3 vezes 100 dividido por 8, né? Isso igual 300 dividido por 8, que é igual, precisa fazer conta, né? Tá aqui a ferramenta, dividido por 8, 37,5%. Então, ele teve um lucro de 37,5% sobre o preço de venda. Mas, na verdade, o lucro mesmo é sobre o preço de custo, tá? O lucro aí é sobre o preço de... Na verdade, não é nem sobre o preço de custo. O lucro de uma loja, de alguma coisa, é sobre o preço quando você tira a despesa total da loja. É que você vai ter que ver quanto é que você teve de lucro, tá?
Mas aqui é um lucro individual sobre um certo produto. E aqui nós temos também essa outra questão aqui, ó. Vou ver aqui. Apresentar. Ver se eu dou um zoom aqui. Um produto custa 65 e sofre um aumento de 5%. Sofre um aumento. Após 15 dias, ele sofre um novo aumento de 3%. Qual será o valor do produto após esses dois aumentos? Aqui eu vou resolver aqui de forma bem simples. Vamos lá. Ele tem um certo preço inicial, que é R$ 65, e sofre um aumento de 5%. Então, ele vai ser aumentado em 5%. Se alguma coisa aumenta 5%, ele passa a custar 105% daquele valor. Então, a primeira coisa que eu quero calcular é 105%. Deixa eu diminuir aqui o lápis. Primeira coisa que eu quero fazer, 105% de 65. Como é que eu calculo isso? 105 dividido por 100 vezes 65. Quando eu dividir 105 por 100, eu vou ter 1,05 vezes 65. Isso vai me dar, vou fazer a conta aqui. Vai me dar 1,05 vezes 65 igual 68,25. Então, quando ele aumenta 5%, ele passa a custar isso. Agora, isso aqui é a primeira parte. Aí, na segunda parte, tem um outro problema. Ele sofre um segundo aumento de 3%. Qual será o valor do produto após os dois aumentos? Então, vamos calcular o segundo aumento. Só que o segundo aumento vai incidir em cima desse valor aqui. Ó. Então, eu quero... esse valor representa agora o 100% e ele vai aumentar 3%. Então, ele vai passar a valer 103%. 103% de 68,25. Isso vai ser 103 dividido por 100 vezes 68,25. Quando eu dividir 103 por 100, eu vou ter 1,03, que multiplica 68,25. E vamos fazer essa conta aí, né? 1,03 vezes 68,25. Isso igual 70,975. Então, 2,975, 70,29 aqui. Ele passa a custar isso aqui, ou aproximadamente 70,30, né? R$70,30, não é isso? Então, tá aí o valor após esse aumento. Bom, então, pessoal, nós tivemos aí essa parte de regra de 3 simples composta, porcentagem. Como eu tinha dito antes, nosso tempo foi curto, infelizmente, mas eu não vou querer prejudicar ninguém, certo? Então, vou disponibilizar ainda hoje uma atividade nesse conteúdo aí que eu acabei de falar, certo? Que vocês vão fazer e nós vamos contabilizar essa nota aí da progressão de vocês. Caso alguém não conseguir a nota, eu vou disponibilizar uma prova, uma avaliação substitutiva, como se fosse uma avaliação final, tá certo? Mas de cara eu já quero dizer que eu não tenho intenção de prejudicar ninguém, certo?